Santo Rosário é uma prática religiosa de devoção mariana muito difundida entre nós católicos. Como o Rosário, nós meditamos os mistérios das alegrias, dores, glórias e da luz da vida de Jesus. E você já pensou sobre o valor do Rosário? Conhece a história? Quem vai conversar com a gente neste dia de Nossa Senhora do Rosário é o frei dominicano Henrique Cristiano Bering, pároco da paróquia de São Domingos, em Uberaba, Minas Gerais. Bem-vindo, frei Cristiano, ao programa Pai Eterno. Muito obrigado. É uma alegria estar participando com vocês aqui de Uberaba, da Igreja de São Domingos, nosso santuário central do Rosário, também segundo título da nossa igreja, para poder compartilhar com vocês um pouco sobre a devoção do Santo Rosário. Desde já agradeço ao senhor, Padre Wellington, pelo convite e a oportunidade de poder explicar um pouco mais sobre esta devoção tão cara à nossa igreja. Frei Cristiano, eu começo perguntando, qual a origem da oração do Rosário? Bom, nós podemos entender a oração do Rosário dentro de dois contextos históricos. Uma primeira, no século XIII, na época que a nossa ordem foi fundada, e depois no final do século XV. No século XIII, quando São Domingos estava no trabalho de fundação da nossa ordem, exercendo a missão de pregar o Evangelho no sul da França, na região de Toulouse, toda aquela região da Provença, que estava tomada pela heresia dos albigenses, em um pequeno vilarejo chamado Pruille, São Domingos recebeu uma visão da Santíssima Virgem Maria. E nessa visão, a Santíssima Virgem disse a São Domingos que com o poder da oração, da saudação angélica, ele conseguiria vencer a heresia e colocar a palavra de Deus de volta no coração daquelas pessoas. Seria uma oração muito poderosa. Oração da saudação angélica, a Ave Maria, que nós sabemos que justamente por si é a maior oração que nós podemos entender, porque foi por meio das palavras do anjo Gabriel que Deus se encarnou e fez presente entre nós. Ou seja, é aquela oração que tem o poder de fazer a presença de Deus no nosso mundo. E a oração da saudação angélica tem esse poder. Depois, nós passamos para o século XV, por volta de 1460, onde nós temos um beato da ordem dominicana chamado Alano de la Roche, ou Alain de la Roche, beato francês, onde ele também teve uma visão da Virgem Maria, e a partir daí ele organiza o rosário do modo que nós entendemos hoje. Óbvio, naquela época, com a organização dos três mistérios, os mistérios gozosos, os dolorosos e os gloriosos, mais tarde colocado mais um grupo de mistérios para nós, que é os mistérios da luz, pelo Papa João Paulo II. Mas no final do século XV, então, ele organiza o rosário com a estrutura que hoje nós conhecemos, com as 150 Ave-Marias, na época simbolizando os 150 Salmos, os Pai Nossos e o Glória ao Pai, onde então, intercalando essas orações, o cristão teria a capacidade de meditar os principais mistérios da vida de Cristo, desde a sua anunciação até a sua ascensão, e também os mistérios de Maria dentro da igreja, com a sua assunção e coroação aos céus, colocando ela também dentro do mistério mais profundo da igreja que nós somos parte, ela enquanto nossa mãe. Então nós entendemos ela dentro desses dois contextos. Um no contexto inicial, com São Domingos na fundação da ordem, uma oração poderosa para então invocar a proteção de Deus sobre aqueles primeiros frades pregadores
para lutar contra a heresia e trazer aquelas pessoas de volta à comunhão da igreja. E depois, com a evolução do rosário ao longo dos anos, com Beato Alano de la Roche, a devoção ela se organiza como nós a conhecemos hoje. É uma devoção, então, profundamente catequética e fundada na Sagrada Escritura, onde, por Maria, meditamos os mistérios de Cristo. Agora, Frei, o senhor falou até de um título que acompanha a igreja aí de Uberaba, que é Santuário Central do Rosário. Existe, por assim dizer, uma incumbência da igreja aos dominicanos para que a devoção do Rosário seja propagada, seja explicada e assim as pessoas possam abraçá-la no seu dia a dia? Sim, a devoção do Rosário, do mesmo modo, por exemplo, que os carmelitas têm a devoção do escapulário, que é uma devoção própria da ordem deles, nós temos a devoção do Rosário, que foi incumbida especialmente pela Santa Sé aos dominicanos de difundi-la. É a devoção própria nossa. A ordem dominicana, então, ela tem essa missão da Sé Apostólica de difundir o Rosário, seja pela fundação de confrarias em diversos lugares ou pela concessão, por exemplo, das autorizações para rezar por meio dos terços chamados indulgenciados, que é um poder próprio que os dominicanos têm de indulgenciar os terços. Aqui no Brasil, por exemplo, na cidade de Uberaba, como o senhor disse muito bem, é o Santuário Central do Rosário, que é o centro de difusão do Rosário da província dominicana do Brasil, juntamente com outro santuário que nós temos na cidade de Goiás, é o Santuário de Nossa Senhora do Rosário, e a paróquia de Nossa Senhora do Rosário, no Leme, no Rio de Janeiro. Esses 3 conventos têm essa incumbência especial da devoção ao Rosário e da inscrição das pessoas na confraria para receber as indulgências necessárias e os privilégios de quem faz parte dessa devoção. Perfeito. Agora, Frei, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa essa relação que o Rosário tem com os mistérios da vida de Cristo. Porque algumas pessoas, elas às vezes nos perguntam, nos questionam sobre essa relação da invocação que fazemos no Rosário e dos mistérios que são contemplados. O senhor lembrou do Beato, se a gente pudesse, acho que seria importante aprofundarmos sobre isso. Bom, esse é um elemento essencial que, inclusive, muitas vezes os irmãos separados não entendem, os protestantes não entendem muito a nossa relação com Nossa Senhora, a relação próxima que os católicos têm com ela. Porém, toda a devoção do Rosário ela é fundada estritamente dentro da Sagrada Escritura. Óbvio que dentro de um viés mariano. Ou seja, o Rosário, todos os seus mistérios, eles são fundamentados na Sagrada Escritura, desde a Anunciação até a coroação de Maria, na Sagrada Escritura e tudo aquilo que foi afirmado pela tradição patrística e a tradição da Igreja dos primeiros séculos. E aí, então, o Beato Alano de la Roche, seguindo já a tradição que a nossa ordem tinha já desde o início do século XIII, quando ele conforma o Rosário do modo que está, ele busca, então, de um modo didático, utilizando a mescla da oração dos Pai Nossos, a Ave Maria e o Glória ao Pai, nós entrarmos nos mistérios principais da vida de Cristo. Nós podemos observar o seguinte, o Rosário ele sempre começa com a oração do Creio Deus Pai, a profissão de fé, porque nele está contido todos os elementos da fé que nós professamos. E depois, então, vamos fazendo as meditações necessárias dentro dos mistérios. Então, cada vez que se propõe o mistério, o Pai Nosso e as 10 Ave-Marias que nós rezamos, nós utilizamos uma oração recitada da Sagrada Escritura e recitando essa oração, nós meditamos o mistério que é proposto. Ou seja,
junto com Maria, na oração do Rosário, nós contemplamos os mistérios da vida de Cristo e da vida da Igreja. Ou seja, por Maria, nós vamos a Jesus, por Maria, nós conhecemos profundamente aquela fé e a doutrina que nos faz ser cristãos, e por Maria, então, nós caminhamos no caminho de instrução da fé e de santidade. Podemos dizer, inclusive, que o título de Nossa Senhora do Rosário é um título que resume todos os títulos marianos. Por quê? Porque justamente no Rosário nós meditamos todos os elementos do mistério da vida de Cristo e de Maria ao lado de Jesus durante todos os eventos principais que ele passou. E aí então ela assume o papel de ser junto conosco a grande catequista que nos ensina a meditar e entender e internalizar no nosso coração tudo aquilo da vida de seu filho, para que então cresçamos na fé da nossa igreja e na vivência mais profunda do batismo que nós recebemos. Agora, Frei Cristiano, nós temos aí no conjunto que está atrás do Senhor, acredito que seja o conjunto central das imagens do santuário, as imagens de Nossa Senhora e de 2 santos dominicanos. Fale para nós, porque muitas pessoas já viram, né, esta representação em algumas igrejas, quem são e por que ali estão. Bom, essa representação que nós temos, também chamada de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, é uma representação da Virgem do Rosário que tem na cidade de Pompeia, na Itália. Nós temos Nossa Senhora do Rosário, o menino Jesus sentado no colo, com o coração na mão, Santa Catarina de Siena do lado do menino Jesus e São Domingos ao lado de Nossa Senhora recebendo o rosário. Essa imagem, até por uma curiosidade, as pessoas pensam que Nossa Senhora apareceu para Santa Catarina, para o menino Jesus ao mesmo tempo. Ela não é uma imagem que representa uma realidade de um feito histórico. Ela é uma alegoria, uma representação de duas circunstâncias e elementos históricos. O primeiro, nós temos Nossa Senhora sentada no trono, entregando o rosário para São Domingos, simbolizando a missão que a ordem tem de pregar e anunciar o rosário de Maria. Então, nessa imagem, a Virgem está dando o rosário para São Domingos, e depois o menino Jesus que está com o coração sentado no colo de Maria, está com o coração na mão, entregando seu coração para Santa Catarina de Siena. Isso, então, já em outro período, São Domingos é do século XIII, Santa Catarina é do século XIV, Santa Catarina recebe o coração do menino Jesus. Ela foi uma grande mística, porque ela teve uma experiência espiritual onde o coração dela foi tirado e o coração de Jesus foi colocado no seu lugar. E aí, então, nós temos essa união desses dois eventos na vida espiritual de São Domingos e Santa Catarina de Siena, numa história só, entendendo, então, o sentido profundo do mistério mariano, do mistério do Rosário, que sempre nos leva a Jesus. Pela meditação do Rosário e dos mistérios, nós, então, vivemos a experiência de Santa Catarina de Siena, onde o nosso coração de pedra, o nosso coração duro, o nosso coração cheio de pecado, cada vez mais que nos aproximamos a Cristo por Maria, ele é substituído pelo coração de Jesus. Então é isso que essa imagem significa. E além disso, tem outros dois elementos nela. Nossa Senhora está sentada num trono, embaixo tem o planeta Terra e um cachorro do lado com a tocha. O planeta Terra significa, então, essa universalidade do Rosário e do anúncio do Evangelho, e que está sob a proteção de Maria, principalmente a missão da Ordem Dominicana, e o cachorro representa também um elemento próprio da iconografia dominicana,
onde então isso remonta quando a mãe de São Domingos estava grávida e ela tem um sonho, é que sai um cachorro de dentro de seu ventre com uma tocha na boca. E ela ficou atribulada com esse sonho que ela teve. Ela foi numa abadia beneditina que ficava perto de Caleruega, onde ela morava, na Espanha, a abadia de São Domingos de Silos, e o abade dessa abadia interpretou o sonho, que disse que esse cachorro que sai de dentro dela simbolizaria o filho que ela teve, ou seja, um cachorro que simboliza um animal que é fiel, e a tocha na boca, a iluminação do evangelho, ou seja, Domingos seria aquele grande defensor da igreja e aquele que anunciaria a palavra de Deus para todo o mundo. Perfeito. Frei, o senhor falou sobre riquezas espirituais que estão acompanhadas na oração do rosário. Há muitas pessoas que rezam o rosário e não sabem que essa oração ela é enriquecida de privilégios. Queria que o senhor pudesse falar um pouco para a gente, até explicar isso, porque muita gente nem entende o que são, por exemplo, as indulgências que estão acrescidas à oração do rosário. Bom, esse é um outro elemento muito importante que o senhor disse, Padre Wellington, que é a questão dos outros benefícios espirituais que nós podemos alcançar pelos mistérios, pela meditação do Santo Rosário. Existem privilégios gerais de indulgência, as indulgências, essa doutrina da nossa igreja que nós conhecemos, que é a remissão das penas temporais que nós teríamos no purgatório. Então, a indulgência, ela diminui o tempo, o período que nós estaremos no purgatório, uma indulgência parcial, ou uma indulgência plenária que nos tira do purgatório e nos leva direto para a glória celeste. Pela meditação do rosário, nós alcançamos indulgências, e de duas maneiras. A primeira, as indulgências de caráter geral, aplicada pela igreja a qualquer fiel, quando reza o Santo Rosário, em algumas datas, em algumas circunstâncias especiais. E o outro, os privilégios do Rosário das pessoas que estão afiliadas às confrarias do Rosário da Ordem e que possuem um rosário indulgenciado, que nesse caso são privilégios enormes dados a esses fiéis. Ou seja, os fiéis que são membros das confrarias do Rosário e possuem um rosário indulgenciado, que é abençoado por um dominicano, porque isso é um privilégio próprio da nossa ordem, ela consegue, por exemplo, uma indulgência plenária para as almas do purgatório cada vez que se reza um rosário inteiro, óbvio, cumprindo os requisitos daqueles de estar na graça de Deus, oferecer as orações em favor do Santo Padre, e 3 indulgências plenárias em favor da própria pessoa ao longo do ano. Uma no dia 8 de maio, outra no dia 7 de outubro e outra numa data a ser escolhida para a pessoa. Além disso, os membros da Confraria do Rosário, eles recebem uma indulgência plenária no dia da admissão na confraria e também durante algumas datas específicas do calendário dominicano, eles conseguem indulgências plenárias próprias para si. Porém, a indulgência, o privilégio geral é que um confrade do Rosário, que possui um rosário indulgenciado, cada vez que se reza um rosário inteiro, ele consegue uma indulgência plenária em favor das almas do purgatório. E isso é de uma riqueza muito grande. Essa função da igreja militante que reza pela igreja padecente para que os que estão lá passem à igreja triunfante que está na glória dos céus. Ou seja, é uma oração que traz muitas graças espirituais, tanto para nós que estamos aqui, quanto para aqueles que já estão em outro plano espiritual, que no caso seria o purgatório. Perfeito. Frei, é bom a gente lembrar também, quando a gente fala do rosário ou do terço mariano, nós estamos falando da oração mais tradicional, né? Não simplesmente aqueles que, poderíamos dizer, foram criados pelas devoções ao longo do tempo,
como existem alguns que usam do mesmo, por assim dizer, do mesmo terço, né? Do mesmo formato das contas, das quantidades, mas nós estamos falando do terço mariano, que se utiliza de orações que são retiradas da própria Sagrada Escritura. Isso, justamente. Nós temos aí hoje uma série de devoções preciosas, que são derivadas do terço mariano, que são de grande proveito espiritual da igreja, em especial para desenvolver nessas pessoas o dom da piedade e do temor de Deus. Porém, a oração do terço mariano, do rosário mariano, ela é uma oração que podemos dizer é uma oração completa, porque é uma oração onde nós recitamos orações fundadas na Sagrada Escritura. Ela é uma oração, além de recitativa, meditativa, porque enquanto nós vamos repetindo com a cadência das Ave-Marias durante o mistério do Rosário, nós meditamos cada um desses eventos da vida de Cristo, de Nossa Senhora e então da Igreja, que nós somos parte. E por fim, é uma oração que por meio dessa meditação e dessa recitação de trechos da Sagrada Escritura, nós então temos um grande ganho espiritual, de conhecimento e de aprofundamento da nossa fé, e também um ganho espiritual em favor das almas do purgatório, e também para alcançar as graças por meio de Nossa Senhora em favor de nós e das outras pessoas. Rosário é uma oração muito completa, muitas vezes mal entendida, muitas vezes mal rezada, muitas vezes mal interpretada, justamente por nós muitas vezes não sabermos rezar a oração do Rosário. Ela se torna às vezes uma oração chata para algumas pessoas, ou uma repetição muitas vezes sem muito pensamento, sem muita meditação. O Rosário, para nós entendermos, para ele ser uma oração válida, uma oração profunda, uma oração que transforma, que nos converte, nós temos que levar em conta o elemento da recitação e da meditação. Esses dois elementos, eles estão juntos para que nós possamos internalizar aquilo que nós estamos falando com a boca e meditando com a nossa inteligência. Perfeito. Frei Cristiano, eu quero agradecer a oportunidade, pedir para o senhor deixar uma mensagem para os devotos da Santíssima Virgem do Rosário, nesse dia tão especial, em que nós incentivamos as pessoas a voltarem a essa devoção com o seu olhar e o seu coração e, é claro, tomarem por especial patrocínio essa bonita invocação de Nossa Senhora como Santíssima Virgem do Rosário. Eu gostaria de dizer a todos os devotos de Nossa Senhora, em especial os devotos do Rosário, que essa é uma devoção mariana muito popular. Uma devoção mariana muito popular no Brasil, inclusive desde o período colonial. Podemos dizer que Nossa Senhora do Rosário, ela sempre foi aquela que esteve mais próxima das pessoas mais simples, dos escravos, das pessoas sem instrução, as pessoas sem instrução, os analfabetos. Por quê? A oração do Rosário é aquela oração onde, de um modo tão simples, com as orações do Pai Nosso, da Ave Maria, do Glória ao Pai e a meditação dos mistérios, nós nos aproximamos de um modo profundo de Deus, internalizamos a nossa fé, somos catequizados, entramos na comunhão dos santos, rezamos pelas almas do purgatório, ou seja, é uma oração, como eu disse, completa. Ou seja, se nós queremos amar profundamente a Jesus e penetrar profundamente em seus mistérios, não existe um modo melhor de fazer isso junto com a mãe de Jesus. A mãe de Jesus nos ensina a conhecer, entender e amar cada vez mais o seu filho. Nós que amamos o Rosário,
nós que amamos ao Senhor, que amamos a Maria, rezando o rosário, nos aproximamos de Cristo. Ou seja, é uma devoção muito atual, uma devoção muito fundada na Sagrada Escritura e na tradição, uma oração fácil de ser rezada e de ser propagada e uma oração que traz muitos benefícios. Ou seja, aqueles que querem profundamente e verdadeiramente seguir a Jesus e conhecê-lo mais, devem, portanto, buscar rezar o rosário, porque não existe melhor maneira de conhecer um filho do que aproximando da mãe. E a mãe de Jesus nos ensina a conhecer o seu filho. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, convidar a todos para rezarem o rosário, para meditarem os mistérios da Igreja, os mistérios da vida de Cristo, os mistérios de Maria que estão dentro dessa oração, porque por meio dela nós conseguimos benefícios para nós, para os outros, alcançamos graças, aumentamos a nossa comunhão com a Igreja, aumentamos o nosso compromisso batismal, aumentamos o nosso amor a Deus, aumentamos e crescemos no dom da piedade, no dom do temor de Deus. Ou seja, uma oração completa, uma oração que nos faz entrar no mistério cristão. Então, convido a todos para buscarem essa devoção, rezarem, porque, com certeza, quem é fiel no rosário vai receber inúmeras graças vindas do céu. É isso que eu gostaria de deixar para vocês, essa mensagem aqui desse primeiro santuário dos dominicanos dedicados à Santíssima Virgem do Rosário, na cidade de Uberaba. Frei, nós queremos pedir também a bênção, né? O senhor está num lugar privilegiado e que através dos meios de comunicação alcança todo o Brasil, a bênção nesse dia de Nossa Senhora do Rosário. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem do Rosário, nossa Mãe, de São Domingos, nosso apostólico Pai, Santa Catarina de Siena, doutora da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Frei Cristiano. Forte abraço. Espero em outra oportunidade a gente poder conversar mais aqui no programa Pai Eterno. Agradeço, Padre Wellington, e à disposição. Esperamos também a visita de vocês aqui na nossa igreja em Uberaba. Com certeza. Forte abraço, Frei.